Amém. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo de número 118 e nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o Salmo de número 118. Vou estar lendo com vocês nessa noite todo o Salmo, que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor permanece para sempre. Diga a Israel, seu amor é para sempre. Declare à casa de Arão, seu amor é para sempre. Proclame todos os que semeiam, que temem ao Senhor, que o seu amor é para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. O Senhor está comigo, nada temerei, o que podem me fazer os homens. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus adversários. Melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações se uniram contra mim, mas em nome do Eterno as rechacei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros secos em chamas. Em nome do Senhor eu as venci. Com violência me empurraram para me fazer cair, contudo o Eterno me amparou. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Jubilosos brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A destra do Senhor realiza maravilhas. A mão direita do Senhor é exaltada. A destra do Eterno haja com poder. Portanto, não morrerei, mas vivo permanecerei para proclamar as obras do Senhor. O Senhor severamente me castigou, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. Eu te exalto, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós. Este é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemos nele. Rogamos a ti, ó Senhor, salva-nos e faz-nos prosperar. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Eterno nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Traçai as grinaldas da festa até as portas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor leal dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Salmo lindo. Esse salmo, a maioria dos teólogos declara que esse salmo é um salmo de Davi, os comentaristas, mas nós não temos certeza se foi o rei Davi que escreveu, mas era um homem que era de uma posição muito importante, que escreveu esse salmo pelas coisas que ele fala, guerra, nações, parece que era o rei Davi.
Eu quero orar com você antes da gente prosseguir a mensagem nessa noite. Pai querido, nós te honramos, Senhor, te adoramos, porque o Senhor é bom, como diz a tua palavra que acabamos de ler. A tua bondade, o teu amor leal, Senhor, é para sempre. É melhor buscar refúgio no Senhor do que em qualquer outro lugar, Senhor, porque somente em Ti há salvação, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo, que conhece as nossas vidas, conhece os nossos corações, conhece aqueles que estão, Senhor, nos acompanhando, Senhor, também pela internet, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe, Senhor, a tua igreja, que essa palavra, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, faça algo novo na nossa vida ao ouvirmos esta palavra. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos e oramos assim, confiados no nome santo de Jesus, confiados, Senhor, na tua plena justiça. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre esse salmo, o salmo de número 18, um salmo onde quem escreve expressa a alegria, o júbilo, a vitória. É alguém que venceu, é alguém que viu a bondade de Deus sobre sua vida. E os 4 primeiros versículos nós podemos ver onde o rei Davi, eu vou dizer o rei Davi, que eu acho que foi ele que escreveu esse salmo. Eu penso assim que Davi ele começa agradecendo a Deus e ele quer firmar, o salmista quer firmar aqui a questão do amor de Deus. O primeiro versículo ele diz: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor permanece para sempre. O amor de Deus não é um amor volátil. O amor de Deus não é um amor que hoje Ele ama, amanhã Ele não ama mais. Não, o amor de Deus é para sempre. O amor de Deus por nós está acima do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas a nossa cabeça que é religiosa, a nossa cabeça que é religiosa, a gente acha que a gente precisa sempre estar fazendo alguma coisa para Deus nos amar. Quando o salmista ele diz que o amor de Deus dura para sempre, ele ainda incentiva a nação de Israel a dizer: diga a Israel, seu amor é para sempre. Declare, casa de Arão, seu amor é para sempre. Ou seja, o que o salmista está dizendo aqui? Primeiro ele diz para toda a nação acreditar que o amor de Deus é para sempre. Depois ele manda os sacerdotes, Arão simboliza os sacerdotes, que os sacerdotes, aqueles que estão na frente da obra do Senhor, acreditam que esse amor dura para sempre. Entende? O amor de Deus não depende, nunca vai depender do que você fez ou que você deixa de fazer. Nós precisamos fazer o melhor para Deus, precisamos ter prazer em agradar o Senhor, precisamos ficar separado do pecado, mas por mais que eu faça isso, não é isso que vai me dizer que Deus vai me amar. O amor de Deus é para sempre. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. O pecado afasta a gente de Deus, mas a nossa confissão, o nosso arrependimento nos leva a reconhecer esse amor de Deus, que o salmista ele deixa bem frisadinho nos 4 primeiros versículos desse salmo, que o amor de Deus é para sempre. É para sempre, Deus sempre vai te amar, amém? Você precisa acreditar nisso, porque senão, quando você é só religioso, a hora que você erra, o diabo ele pode entrar na sua cabeça, na brecha em que você acha que você precisa ser perfeito, que você precisa fazer tudo para Deus continuar te amando. Independente disso, Deus sempre vai te amar. Agora, o amor de Deus, que é esse amor que o salmista diz, que esse amor é para sempre, que esse amor
dura eternamente. Você precisa, quanto mais se aproximar de Deus, viver esse amor na sua vida. Então, quando nós vivemos esse amor de Deus na nossa vida, nós vamos querer agradar a Deus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Quando a gente errar, vai dar uma tristeza no nosso coração. Nós vamos correr para os pés do Senhor, vamos pedir perdão, vamos buscar arrependimento, vamos pedir a Deus força para não voltar a fazer o que a gente está fazendo, mas nunca Deus vai deixar de te amar. Amém? Você precisa acreditar nisso. A segunda coisa é que o salmista diz no versículo 5 que ele vai invocar o Senhor. E veja bem que ele diz assim: em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. Veja bem que é no meio da tribulação, não é no meio quando está tudo certinho, tudo feliz, eu estou feliz. Você tem que buscar o Senhor, mas aqui especificamente o salmista diz que ele buscou o Senhor no momento de quê? De tribulação. Muita gente no momento de tribulação deixa Deus. Muita gente no momento de tribulação esquece o Senhor. Muita gente na hora da tribulação, em vez de buscar a Deus, se esquece, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a questionar o que está se passando, aquela tribulação na vida dele. Esse não deve ser o nosso coração. O nosso coração no meio da tribulação é sempre invocar o Senhor. Eu preciso invocar o Senhor. Saber que no meio da tribulação é uma oportunidade de eu invocar esse Deus, de eu ter uma experiência com esse Deus, de saber que Ele responde. Ele responde quando eu clamo. Ele responde em meio à tribulação. E isso é que vai fazendo um alicerce de profundidade no meu coração, de saber que esse Deus me ama de verdade. Entende? Não só porque o salmista está dizendo, declara com a sua boca que o amor dele dura para sempre. Não, o amor de Deus dura para sempre porque Deus é amor. Deus é amor. E a essência de Deus é o amor. Mas no meio da tribulação, o salmista experimentou esse amor com mais profundidade. Porque Deus respondeu e salvou o salmista da sua tribulação. Amém? Então o amor de Deus dura para sempre. O salmista começa com gratidão no coração, o salmo, agradecendo a Deus, reconhecendo que esse amor dura para sempre. Segundo, ele diz que ele pode invocar a Deus. Ele invocou a Deus na hora da tribulação e Deus o respondeu. Amém? Não sei se você está passando por tribulação, não sei se você está passando por uma luta. O importante é que você invoque ao Senhor. Não desista de invocar o nome do Senhor, porque certamente o Senhor vai nos responder. Amém? Outra coisa que o versículo 6 e 7 diz é que eu que sirvo ao Senhor, eu que declaro que esse amor dura para sempre, eu que invoco esse Deus no meio da tribulação que me responde, não pode faltar na minha vida a presença desse Deus. Ele diz assim: o Senhor está comigo, nada temerei o que me possa fazer os homens, o Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. Então, uma certeza que nós precisamos saber: o Senhor está comigo. O que eu vou temer o homem? Tem gente que fica adulando os homens. Não, a gente precisa ter sabedoria para se relacionar com as pessoas. Mas eu não posso temer o que o homem pode me fazer. O salmista, ele faz uma pergunta: o Senhor está comigo, nada temerei. Ele faz uma exclamação. Aí ele pergunta: o que me podem fazer os homens? Se Deus está comigo, o que me pode fazer o ser humano? Você tem que ter essa confiança em Deus, porque se você não tem essa confiança, você vai depender de homens.
Ainda que há situações que nós vemos que tem homens maiores do que nós nessa situação, mas eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus porque Salomão, quando escreve provérbio, ele diz assim: o coração do rei está na mão do Senhor. E ele inclina para onde ele quer. Então eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou confiar em Deus. E se o homem fizer alguma coisa contra mim, é porque Deus está permitindo. Deus quer me ensinar alguma coisa. Deus quer fazer alguma coisa comigo. Então nós precisamos entender isso. O salmista diz: o Senhor está comigo. É uma admiração. A frase na minha Bíblia, na minha versão, termina com uma exclamação. Ele diz: o Senhor está comigo. E aí ele faz a pergunta: que eu vou temer do homem? O que me pode fazer o homem? Se o Senhor está comigo, nada. E se ele fizer, o Senhor também vai estar comigo. Amém? Veja bem, José entendeu esse princípio. José foi aquele que os homens caluniaram ele. As pessoas lançaram ele na prisão. As pessoas, seus irmãos, traíram ele. Ele podia pensar assim: Deus, o que me pode fazer o homem? Pô, o homem pode fazer tudo isso porque Deus tinha um propósito. Então o homem só pode fazer alguma coisa na minha vida se Deus tem um propósito daquele homem fazer aquilo na minha vida. E depois José então foi uma bênção, porque Deus usou toda aquela situação para formar um caráter na vida de José. Então tem muitas coisas que nós vamos orar, vamos clamar, e às vezes Deus não vai mudar, mas Deus vai dar graça, porque Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando na sua vida. E o salmista, ele diz ainda: o Senhor está comigo. A segunda vez ele declara isso no versículo 7. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. Uma coisa é certa: o Senhor, a presença de Deus está comigo. Deus vai pelejar por nós. Deus vai derrotar os inimigos, os demônios, Satanás, que se levanta contra a minha vida. Deus vai lutar, Deus vai pelejar por mim. Amém? Verso 8 e verso 9, ele diz assim, melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Príncipes aqui são pessoas de poder, são pessoas que ocupam cargos de poder. Tem gente que acha que depende de políticos. Tem gente que acha que depende de ter bom conhecimento. É bom ter bom conhecimento, é bom ter conhecimento de pessoas importantes? É, mas eu quero dizer para você, todo esse conhecimento, se Deus disser não, não adianta. Por isso que o salmista diz: é melhor se refugiar no Senhor do que confiar em príncipe. Então, aqui eu coloquei: a melhor e única confiança é essa, se refugiar em Deus, confiar em Deus. Em quem que você está se refugiando hoje? Nos seus recursos? Nos bens que você tem? Aonde você se refugia? Nada disso que eu citei aqui, recurso, bens, qualquer coisa que for, trabalho, emprego, nada disso é lugar para você se refugiar. Você só pode se refugiar em Deus. Porque é lá que Deus vai te proteger, é lá que Deus vai te guardar. Então não confie em príncipes, não deposite sua confiança na força dos homens. Davi disse: não confie na humanidade, não confie na força dos homens. Nós precisamos ter uma confiança única, e a melhor confiança é confiar em Deus, é confiar no Senhor, é saber que o Senhor vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Depois, Davi, ele fala em mais 4 versículos, a questão da força do Senhor. Ele diz no verso 10: todas as nações se ajuntaram contra mim,
mas em nome do Eterno as rechacei. Ou seja, vieram um montim, as nações vieram contra o rei, as pessoas vieram contra ele. A Bíblia diz que até tentaram empurrar Davi para ele cair. Olha só como diz o versículo de número 13: com violência me empurraram para me fazer cair, contudo o Senhor me amparou. Lembra-se das ciladas, que quantas ciladas já aconteceram na sua vida para você desistir, para você não confiar mais em Deus, para você não servir mais o Senhor, para você cair, quantas ciladas que o diabo fez para você ficar caído, mas a Bíblia diz que o Senhor não permitiu, o Senhor ajudou o rei. O Senhor é aquele que te ajuda. Fala para quem está do seu lado aí: o Senhor é aquele que te ajuda. O Senhor é aquele que te ajuda. Então nessa noite, a força do Senhor é a força do Todo-Poderoso. Em qual força você está confiando? Em qual lugar você está depositando sua confiança? Amém? E o verso 14 diz assim: o Senhor é a minha força, é o meu cântico, é a minha salvação. Então, toda essa força de Deus sempre vai me fazer vencer. E eu vou vencer, irmãos. Não é aquela vitória que já viu quando tem pessoas que vencem, e quando ela vai falar da vitória, ela chora. Chora porque ela passou tanta dor, tanta coisa, que ela ainda está ferida, que quando ela começa: o Senhor me ajudou, ela ainda está machucada, ela ainda está doída. Davi, ele diz aqui: o Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Então eu preciso vencer, porque Deus não vai fazer só eu vencer o inimigo, Deus vai me curar das lutas, das batalhas, dos processos que foram difíceis eu vencer para chegar do outro lado. Então eu preciso chegar do outro lado cantando, eu preciso chegar do outro lado dizendo: Ele é a minha salvação. É interessante que o salmista não diz que ele só venceu as nações, que ele quase caiu, que ele só venceu o inimigo, mas ele diz assim: eu venci porque o Senhor é a minha força, o meu cântico, eu venço cantando. Amém. Eu venço com alegria, eu venço por mais que seja dolorido. Quando eu terminar a batalha, eu vou cantar e não chorar. Amém. Pode ver lá, todas as vezes que as pessoas venceram na Bíblia, tinha cântico, tinha júbilo. Miriam atravessou o mar, do outro lado ela cantou, né? Então, esse negócio de vencer e ficar chorando porque você venceu, ainda você não teve a vitória toda, porque você chora de dor, porque você ainda acha que Deus ainda está devendo alguma coisa para você. Não, Deus quer te curar, Deus já deu a vitória, então louva ao Senhor. Amém? O verso 15 diz assim: jubilosos brados de vitória ressoa nas tendas do justo. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa? Tem júbilo na sua casa? Tem cântico na sua casa? Como está a sua casa? O salmista disse que na casa do justo há o quê? Júbilo, cantos, alegrias. Nós vivemos um tempo de muito entretenimento sem Jesus, sem Cristo, né? Os entretenimentos que nós temos, não cabe Jesus dentro dele. Você já viu isso? Você vai no cinema, não tem entretenimento que Jesus está lá. Só quando tem um filme bíblico, né? Aí você vai para você. Mas as outras coisas, as séries, novela, filme, são entretenimento sem Cristo. Não cabe Cristo dentro desses entretenimentos. Feitiçaria, adultério, homossexualidade, várias coisas
que não cabe Cristo ali dentro. Então, essa semana Deus falou muito forte isso no meu coração: entretenimento sem Cristo. Eu estou lendo um livro, e esse livro ele fala desse tempo de pandemia, do coronavírus, de como Cristo é. O John Piper, ele fala isso, ele fala essa questão. Então, no último capítulo do livro, ele vai falar dessa questão do entretenimento sem Cristo. É um livro que ele é bem, só tem 12 capítulos. Você baixa na internet, é grátis. Você entra lá, bota lá, Coronavírus e Cristo, vai baixar o livrinho, leia o livro, é de graça. É muito bom os capítulos. E nesse último capítulo, eu estava lendo essa semana, terminei de ler o livro, e ele diz: entretenimento sem Cristo. Por que às vezes na nossa casa tem tanta confusão, tem isso, tem aquilo? Porque os entretenimentos que estão ali o tempo todo, tá mandando mensagem o quê? De Cristo? Mensagem sem Cristo. Ou seja, ensinando você a ser egoísta, ensinando você a ser vingativo, ensinando você coisa ruim, ensinando você a brigar, ensinando você violência, a roubar. O roubo agora, ele sempre é mais gratificante do que a vida verdadeira, né? Então, assim, é entretenimento sem Cristo. E Jesus está voltando. Então, a gente precisa ser mais seletivo no que a gente vai ver, no que vai deixar nossos filhos ver, no que a gente vai ver na internet. A gente precisa lutar, é uma luta constante, a gente precisa isso de Deus. E o salmista disse que na tenda do justo há o quê? Brados de júbilos. E ele diz assim: a destra do Senhor realiza maravilhas. Precisamos disso nesses últimos dias. Glória a Deus. E ele diz: a mão direita do Senhor é exaltada, a destra do Eterno age com poder. Portanto, não morrerei, mas vivo permanecerei para proclamar as obras do Senhor. Como que você tem proclamado as obras do Senhor? Como que você tem proclamado as obras do Senhor? O salmista diz, ele reconhece esse poder da mão do Senhor. Ele reconhece esse poder que o Senhor tem. Amém? Glória a Deus. Depois, o salmista, ele vem dizer assim, ele traz o salmo para o Messias, para Jesus. E depois você vai ver, o próprio Jesus pega esse salmo lá nos evangelhos para falar dele. Então, esse salmo aqui, essa parte é uma profecia sobre o Messias, sobre Jesus. A Bíblia diz assim, o versículo de número 20. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrando o justo. Eu te exalto porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso aos nossos olhos. Isso aqui está falando de Jesus. A pedra que os construtores, que os religiosos da época, os sacerdotes da época rejeitaram Jesus. Jesus era a pedra principal para construir o tabernáculo eterno. Amém? E aqui é uma referência a Jesus. E antes dele entrar com a questão do Messias, ele vem falar de justiça. Que o único que pode fazer justiça e nos justificar é Jesus. Ele diz assim, verso 19: abre-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. Quem é essa porta? Jesus. Jesus, ele diz assim: eu sou a porta. Só tem um jeito da gente ser justificado, gente, é recebendo Jesus. Ah, não, eu vou fazer 30 dias de jejum. Isso não vai fazer você ficar justificado. Aí eu vou orar 20 horas durante essa semana, 5 horas cada dia. Isso também não vai trazer justiça sobre você.
Isso é bom, é disciplina. Deve orar, deve buscar o Senhor, sim. Mas o que nos justifica é a gente crer e receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Por isso que a Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhe poder, Romanos capítulo 1, de se tornarem filhos de Deus. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Então essa é a porta que nós precisamos entrar para ser justificado diante de Deus. Eu sempre digo, se não fosse Jesus hoje, todo mundo hoje estava com um carneirinho berrando do seu lado para entrar aqui dentro. Para o sacerdote matar, porque senão não podia entrar. Entende? E Jesus já fez isso. Ele é o Cordeiro de Deus, ele nos justifica. Jesus é a pedra principal, é ele que faz a construção na nossa vida. Sem essa pedra, minha vida não pode ser construída. Põe isso na sua cabeça. Você quer construir sua vida sem Jesus, vai dar errado. Vai dar errado. Precisamos da pedra principal, a pedra angular. Amém? E o verso 24, que é um verso tão conhecido, né? Que diz, este é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemos nele. Em outra versão diz, esse é o dia que fez o Senhor, vamos nos alegrar neste dia. Todos os dias de manhã eu lembro desse versículo. Posso estar triste, mas eu falo, Deus, esse é o dia que o Senhor fez. Eu preciso me alegrar nesse dia, eu preciso me alegrar em Deus, não pelo que está acontecendo na minha vida, mas saber que este é o dia que o Senhor Deus fez. Amém? Que Deus nessa noite, Ele nos fortaleça, Ele nos ajude, que você todo dia quando levantar, você possa saber, este é o dia que o Senhor fez. E eu vou resolver uma escolha. Se alegrar, irmãos, é uma escolha igual a tristeza. Tem gente que escolhe ficar triste. Tem gente que é a tristeza em pessoa. Tem gente que gosta só de falar das coisas ruins. Tem gente que só gosta de falar da tristeza. É uma escolha que a pessoa está fazendo. Porque às vezes ela está com o coração tanto assim, doendo ou aquilo. Mas eu tenho Jesus na minha vida. Amém. Escolher, Abacuque, ele escolheu ser alegre no meio, quando estava tudo uma pandemia também lá na vida de Abacuque. O que ele viu? Israel estava o quê? Uma pandemia de quê? De pobreza. A figueira não florescia, a manada não tinha boi, não tinha ovelha, não tinha nada, e não tinha oliva, azeite, não tinha nada. Mas ele disse, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E ele ainda diz, Jeová fará os meus pés como das corças, vai me fazer subir nos lugares altos. Você sabe que a corça, ela pode passar por cima de opção de pedra, ela não cai, porque o pé dela é firme. Pode ver quando os leões, as caças, os tigres correm atrás da corça. Ela tem uma perninha que corre pra caramba, não tropeça, ela vai, pula ali, ela salteia, mas para um bicho pegar a corça tem que ser muito ladino, porque é difícil. Pega, porque é a cadeia alimentar, mas é difícil. E Abacuque usa essa expressão, Jeová fará os meus pés como da corça. Então, na hora da tristeza, eu vou escolher me alegrar. Independente se as circunstâncias estão boas ou tão ruins, eu vou me alegrar. Sabe por quê? Quando eu me alegro, eu me fortaleço. Eu vou ficar fortalecido. Eu vou me fortalecer. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. E o verso 26 diz, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Eterno vos abençoamos. Essa também aqui está falando do quê? Do Messias. Ele que vem, né? Depois o próprio Evangelho vai dizer, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Esse aqui é Jesus. E para terminar, eu gosto muito
quando o salmista, você precisa orar para Deus prosperar você. Tem uma coisa, tem gente que prospera sem a bênção de Deus, trabalha muito, né? Quando a gente trabalha muito, se esforça, a gente pode prosperar, mas não é uma prosperidade plena. A prosperidade plena, você vai se esforçar, você vai trabalhar, mas Deus vai abençoar esse trabalho seu. Esse trabalho seu não vai te deixar no estresse, não vai produzir depressão, não vai produzir ansiedade ao extremo. A gente pode ter um pouco disso, porque faz parte das nossas emoções, mas nós não vamos ficar assim. Porque prosperar precisa oração. Mas você quer... Porque assim, por que eu quero prosperar? E para que eu quero prosperar? Duas coisas distintas. Por que eu quero prosperar e para que eu quero prosperar? Você tem que responder isso para você bem nitidamente. E aí o salmista ele diz aqui: rogamos a ti, ó Senhor, salva-nos e faz-nos prosperar. Jabes orou para que Deus fizesse ele prosperar. Amém? Você precisa orar para Deus fazer você prosperar. Prosperar para quê? Por que você quer prosperar? Amém? E aí o verso 27 diz assim: o Senhor é Deus, Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Trançai as guirlandas da festa até as pontas do altar. Está falando aqui de júbilo na presença de Deus, o ato, as festas religiosas que Israel fazia, de celebração, de jubilar ao Senhor. E você vai ver que o salmo termina da mesma forma que começou. Um salmo onde ele agradece e reconhece o amor de Deus. Olha só o verso 29. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque seu amor leal dura para sempre. Não foi assim que começou o salmo? Lá ele diz assim: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor permanece para sempre. É o versículo 1. E o versículo 29, que é o último versículo do salmo, também termina assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor leal dura para sempre. Veja bem que não é qualquer amor, gente. É um amor leal, um amor fiel, um amor verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você possa viver esse salmo, que você possa confiar em Deus, confiar no amor dele, saber que Deus peleja por você. Amém? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que você possa trazer júbilo para dentro da sua casa. Na tenda do justo há júbilo de alegrias. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.